Olá, turma, dando continuidade à nossa disciplina de ética profissional. Nessa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão para a nossa prova. Então, nossa prova bimestral ficou agendada para a próxima quinta-feira, dia 14 de maio, no horário de 18h50 às 20h35. Então, esse horário você tem que conectar no Moodle, fazer a abertura da prova, desenvolver sua prova, e você tem que, ao final da prova, postar ela lá no Moodle. Então, você vai ter o horário da aula para discorrer a prova. Então, a prova vai ser discursiva, ou seja, vai ser aberta, você vai ter que responder as perguntas necessárias que vão estar lá na prova. Então, você tem o horário da aula para fazer a prova. Ao final da prova, você tem que postar no Moodle. Pode ser uma foto da prova, ou pode ser de outra forma que você tiver disponível aí a tecnologia. O importante é que a prova tem que ser postada lá no Moodle. Se porventura der algum erro no Moodle, você não conseguir acesso ao Moodle para postar a prova, você tem que enviar para o meu e-mail. Então, o meu e-mail vai ser o mesmo, walterrocha.jr@outlook.com, o e-mail que eu sempre uso. Vai estar disponível também na prova lá, nas observações. Então, você tem que enviar a prova para o meu e-mail. Qual que é a carência? Após a término da aula, às 20h35, você tem que fazer a postagem até 15 minutos depois desse horário. Então, você tem até 20h50 do dia 14 para postar a prova ou enviar no meu e-mail. Então, finalizou a prova, já tira a foto da prova e faz o envio dela lá no Moodle para que a gente possa fazer a correção. Então, só vai ser corrigida as provas que forem entregues do horário inicial até as 20h50. Então, você tem 15 minutos de tolerância para postar a prova lá. Então, a prova é individual, cada um faz a sua. Como a prova é discursiva, cada um vai dar lá as suas respostas lá, não tem como a resposta ser idêntica à do colega. Então, se porventura alguém mandar uma resposta igual, a gente tem que invalidar a questão. Então, cada um tem que construir a sua prova de acordo com a sua percepção da disciplina. Então, a matéria vai ser a NBC-PG 01, Código de Ética Profissional do Contador, onde a gente vai tratar os deveres do contador e as vedações ao contador. Então, você precisa estar se inteirando sobre esse assunto. Nossas aulas estão disponíveis aí no Moodle sobre esse assunto, então foi postado várias aulas sobre esse tema, então está lá disponível também os materiais, que são os slides, e a própria lei, que é a NBC-PG 01, Código de Ética Profissional do Contador. Então, estuda esses materiais aí disponíveis, tanto os vídeo-aulas como os slides e a lei, para que você tenha o domínio aí dos deveres do contador e das vedações ao contador no Código de Ética do Profissional Contador. Então, é importante o aluno saber sobre essas regras que são deveres do contador e são vedações ao contador para um bom desenvolvimento da disciplina, para um bom entendimento da disciplina de ética profissional e para que você se forme um bom profissional no mercado de trabalho, para que você cumpra com todas as regras que o contador é obrigado a seguir dentro do Código de Ética Profissional, aí, que é a NBC 01. Então, as normas brasileiras de contabilidade são editadas para que o contador siga ela. Então, diante disso, a gente vai estar cobrando lá na prova o conhecimento e a interpretação dessas vedações, desses deveres aí do contador lá. Então, dentre eles, a gente vai estar passando por alguns aqui para que a gente relembre os deveres do contador. Então, um dos deveres do contador, que a gente já estudou, é que o contador ele tem que exercer a sua profissão com zelo e diligência e honestidade. Então, o contador sempre tem que estar fazendo a coisa correta e tendo uma dedicação exclusiva e estando fazendo um trabalho com a capacidade técnica. O contador tem que estar sempre presente, como seu dever, ele ter um desenvolvimento da profissão contábil com zelo, diligência e honestidade. Então, ele tem que estar sempre observando esses deveres aí. Como ele tem que também observar sua capacidade técnica, ele tem que saber que é dever do contador
sempre recusar trabalho que ele não esteja capacitado para fazer. Se ele não estiver capacitado para fazer, ele tem que recusar o trabalho. Então, o contador tem no Código de Ética um dever de recusar trabalho que não esteja capacitado tecnicamente para esse trabalho. Também está no Código de Ética que é dever do contador guardar sigilo sobre os trabalhos que ele executa. Então, o dia a dia do contador é sigiloso, ou seja, não é público, não deve ser divulgado nas mídias sociais, nas redes sociais e nem nos contatos que as pessoas têm pessoalmente ou virtualmente. Então, todo o serviço do contador tem que ser feito com sigilo. O contador não pode divulgar as informações que ele tem dos seus clientes para terceiros. Então, é obrigação do contador guardar a informação aí. O contador ele não pode sair passando informações dos seus clientes para terceiros, para outras pessoas que tiverem interesse naquelas informações. O contador só pode informar as pessoas que têm direito a receber as informações, que normalmente são os gestores da empresa e, porventura, alguma fiscalização da Receita Federal, do próprio Conselho Federal de Contabilidade ou Conselho Regional de Contabilidade. Aí ele é obrigado a passar as informações. Fora isso, ele não pode passar informações nenhuma para pessoas sobre a empresa que ele está trabalhando. O contador também ele não pode ter interpretações tendenciosas. Então, é dever do contador sempre negar informações que possam ser tendenciosas. Então, ele não pode dar informações que seja tendenciosa fora do contexto profissional. Então, o contador tem que estar sempre usando o contexto profissional para suas interpretações aí. Ele não pode dar interpretação que seja em desacordo com a situação do serviço prestado. Então, ele tem que estar sempre preparado para dar as suas interpretações técnicas de acordo com as regras contábeis. E ele só pode dar orientação quando ele tiver capacidade técnica. Então, é dever do contador sempre dar orientações técnicas do seu serviço. Ele não pode, em momento nenhum, abster dessas informações, dessas orientações. Então, é obrigação do contador passar isso para os seus clientes. Ele não pode omitir informação para o cliente. Então, se foi solicitado, ele tem que pegar as informações e repassar para o seu cliente, informações técnicas. Ele tem sempre que informar o cliente dele quando tiver algum risco na movimentação que ele recebeu. Então, recebeu a movimentação para prestar o serviço, essa movimentação não está de acordo com alguma regra contábil, com uma regra fiscal, alguma regra da legislação, ele é obrigado a fazer a comunicação dessa informação para que a empresa esteja ciente e ele possa estar dando a possibilidade de correção para a empresa. Então, a empresa tem que estar preparada para corrigir as informações que estejam criando algum problema. Então, o contador sempre ele tem que estar renunciando às funções quando ele estiver em desacordo com o seu cliente. Então, é importante o contador seguir sempre o trabalho honesto e em contato com os clientes. Se tiver alguma divergência, o cliente não estiver em acordo com o serviço prestado, tem que ser finalizado aquele contrato. Então, é dever do contador finalizar os contratos com os clientes que estão em desacordo com o seu trabalho. Então, o contador tem que fazer essa situação aí de cancelamento do contrato. O contador também é dever dele sempre seguir as regras do Código de Ética. Então, se ele não estiver capacitado para trabalhar na profissão contábil, ele tem que imediatamente avisar o cliente e finalizar o contrato daquele serviço por ele estar impedido de exercer a profissão contábil. Isso aí é um dever também que tem que ser seguido pelo contador. O contador tem que, a todo momento, zelar pela profissão. Então, é função do contador defender a classe contábil, defender os direitos e a dignidade da classe contábil. Ele tem que estar sempre defendendo aí
a classe do contador. Ele não pode estar indo contra a classe contábil. É dever também do contador sempre cumprir com a pontuação da educação continuada quando for obrigatório. Então, se ele tem a obrigação de cumprir com a pontuação, ele tem que fazer os cursos e apresentar a documentação desses cursos sempre que ele fizer o curso dentro do prazo que o CRC define, né? O CFC define essa data aí máxima para apresentação. Tem que estar sempre apresentando. Também é dever do contador comunicar sempre a mudança do seu endereço físico ou eletrônico, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, né? Então, se houve a mudança, ele tem que fazer essa comunicação aí. É dever também do contador sempre atender a fiscalização com a entrega da documentação necessária. Então, houve a solicitação, ele entrega toda a documentação para que a fiscalização faça a avaliação desses documentos aí. Também a gente sabe que é dever do contador estar colocando em qualquer publicidade, em qualquer documento que ele assinar, o seu número de registro, o seu nome completo e a sua categoria. Então, o contador, sempre que ele divulgar alguma informação ou assinar algum documento, é a obrigação dele colocar o nome completo, a categoria de contador ou técnico contábil e colocar o número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, o número do CRC. Então, o contador tem que observar esses deveres aí para que ele tenha uma boa desenvoltura aí na profissão e siga o código de ética. E além dos deveres, tem também as vedações que o contador tem. Então, são várias vedações existentes no Código de Ética Profissional do Contador, na NBC PG 01, e também essas vedações a gente vai estar passando por algumas aqui para relembrar, porque a gente vai estar cobrando aí a interpretação e a aplicação dessas regras aí na nossa prova do dia 14 aí do 5. Então, 14 de maio é o dia da nossa prova, que vai estar sendo cobrado o conteúdo dos deveres do contador e das vedações aos contadores. Então, o que é vedado ao contador no Código de Ética, na NBCP 01? Então, o Código de Ética Profissional do Contador, ele fala que é vedado ao contador assumir diretamente ou indiretamente serviço de qualquer natureza com prejuízo moral ou desperdício para a classe, né? Então, se o serviço não for para crescimento da classe, não for para o aprimoramento da classe, o contador ele está vedado a assumir qualquer serviço que não seja aquele serviço que vai trazer benefícios da classe contábil. Então, ele está proibido aí, que é uma vedação existente no Código de Ética de assumir trabalhos que denigrem a imagem do contador. Então, é importante aí estar observando isso aí. É também vedado ao contador receber qualquer valor de provento de honorários referente à função de práticas ilícitas, né? De fraude, de sonegação ou qualquer outra informação que não esteja de acordo com a documentação correta da empresa. Então, o contador ele não pode cobrar para fazer, por exemplo, um balanço maquiado, ou seja, um balanço com informações falsas, informações não são verídicas, informações diferentes da realidade documental da empresa. Então, é vedado ao contador cobrar para fazer o exercício da profissão contábil para atuar em desacordo com as regras contábeis, em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade ou a legislação pertinentes à sua atuação. Então, o contador é vedado a esse tipo de prática. Então, como que pode ser feita uma prática dessa? Por exemplo, a emissão de decore é falso. Então, a pessoa precisa fazer um financiamento, um empréstimo, precisa de comprovar a renda, o contador vai lá e emite um decore, como se a pessoa tivesse uma renda que ela não tem. Então, isso aí é uma fraude que não pode. Então, o contador ele não pode receber pelo trabalho que não está de acordo com as regras contábeis. Ele não pode emitir decore para quem não tem documentação hábil, para quem não tem a atuação como, por exemplo, um profissional autônomo que tenha renda. Então, o contador é vedado a essa situação aí, receber para fazer um serviço que não esteja
de acordo com a realidade profissional da pessoa. O contador também é vedado assinar as demonstrações contábeis que forem feitas por outro contador. Então, houve a confecção das demonstrações contábeis por um outro profissional, o contador não pode assinar esse documento. Então, em momento nenhum, o contador pode assinar um documento que ele não fez, que ele não confeccionou, que ele não participou do trabalho dele. Então, é vedado ao contador fazer esse tipo de assinatura de documento. Ele não pode assinar documentos que ele não tenha conhecimento sobre o serviço desenvolvido, por não ter participado desse serviço. Também é vedado ao contador exercer a profissão quando estiver impedido, ou seja, quando ele não está autorizado a trabalhar como contador por algum motivo específico, ele está suspenso, ou por estar em desacordo com as regras contábeis e foi suspenso, ou por causa de, por exemplo, ele não está em dia com o CRC e ele está com a certidão de regularidade dele negativa, não está positiva, né? Não está negativa, e ele não pode estar atuando. Então, o contador não pode exercer a profissão dele quando ele estiver ilegal, estiver fora das regras contábeis para o exercício da profissão. O contador também não pode facilitar o trabalho de outros profissionais que estejam inabilitados. Então, se ele está habilitado, mas o colega não está habilitado, ele não pode facilitar isso também. É vedado ao contador a ajudar outras pessoas a trabalharem fora da regra, ou seja, estão impedidos. Por exemplo, o contador tem um escritório, ele não pode contratar profissionais para trabalhar no setor contábil que não têm habilitação de contador, de técnico contábil. Então, ele não pode simplesmente ir lá contratar um funcionário qualquer que não tem habilitação nenhuma na área contábil e colocar ele para trabalhar, porque ele vai estar facilitando a essa pessoa trabalhar em desacordo com o código de ética. Então, ele não pode contratar um funcionário que não tenha o registro de contador, o registro de técnico, ou seja um estagiário que esteja fazendo o curso de ciências contábeis. Então, tem que observar essas vedações aí. Também é vedado ao contador explorar os serviços contábeis sem o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Então, ele abriu a contabilidade, ele é obrigado a fazer o registro da sua organização contábil lá no CRC. Então, ele não pode atuar sem o registro. Então, é vedado a atuação de uma empresa de contabilidade sem registro no Conselho Regional de Contabilidade, que é o órgão responsável pelo registro e pela fiscalização dessas empresas contábeis. Então, é vedado esse tipo de trabalho. Não pode trabalhar dessa forma. O contador também é vedado ele, no exercício da profissão, a realização de ato contrário à legislação. Então, o cliente solicitou uma fraude, uma sonegação de imposto ou qualquer situação que permita a emissão de um documento em desacordo com a realidade da empresa, com a documentação, o contador não pode fazer. Então, ele não pode atuar com informações contrárias às regras contábeis. O contador é obrigado a seguir todas as regras contábeis. Ele também não pode, em momento nenhum, solicitar alguma vantagem ao seu cliente para fazer uma tarefa ilícita. Então, se ele for fazer qualquer coisa que não esteja de acordo com a regra contábil, ele não pode cobrar do cliente um valor para fazer um serviço que esteja em desacordo. Então, é vedado ao contador fazer esse tipo de serviço que não está de acordo com as regras contábeis nem com as NBCs, as normas brasileiras de contabilidade. Também não é permitido ao contador, né? É vedado ao contador prejudicar qualquer pessoa, né? Na execução do seu trabalho profissional. Então, no dia a dia da contabilidade, ele não pode prejudicar ninguém. Então, é vedado ao contador prejudicar no dia a dia, né, das suas atividades. Ele não pode estar prejudicando ninguém aí com seu serviço, com sua prestação de serviço. Ele tem que sempre recusar a prestação de contas de quantias que lhe forem comprovadas, né? Então, é vedado ao contador deixar de prestar contas dos dinheiros que ele recebe dos seus clientes. Então, recebeu um valor do cliente, ele tem que prestar contas, né? Então, recebeu lá R$100 para pagar o motoboy, ele tem que apresentar
a nota fiscal do motoboy ou o recibo de prestação de serviço do motoboy. Então, ele recebeu lá um valor para registro de algum ato no órgão competente, por exemplo, registro de um contrato social, ele tem que apresentar o recibo do cartório, o recibo da junta comercial, que comprova o pagamento daquela situação. Então, é vedado ao contador receber dinheiro do cliente e não prestar contas, né? Também é vedado ao contador apropriar indevidamente desse dinheiro. Ele não pode apropriar de dinheiro dos seus clientes. Então, receber o dinheiro do cliente, ele tem que fazer o uso e a prestação de contas de como foi utilizado esse dinheiro. Também é vedado ao contador guardar documentos físicos ou documentos eletrônicos dos seus clientes. Então, é obrigação do contador devolver toda a documentação física e eletrônica para os seus clientes. Então, mesmo que o cliente não solicite, o contador tem que devolver essas informações dele. Não pode reter a documentação do cliente, física nem eletrônica. Ele também é vedado ao contador dar orientação em desacordo com a regra contábil, né? Então, o contador ele é obrigado a seguir as regras contábeis aí, ele não pode dar orientação em desacordo. Então, em momento nenhum, ele pode orientar o cliente a fazer a coisa errada. Então, se o cliente, por exemplo, quer contratar um funcionário sem o registro da carteira, ele não pode dar orientações como fazer esse procedimento para o cliente. Então, ele tem que dar a orientação de como fazer o registro pelo funcionário e assinando a carteira do funcionário. Então, o contador ele é vedado a dar informação fora das regras para que o cliente faça alguma coisa ilícita, né? Incorreta. Faça uma fraude, uma sonegação ou qualquer outra atividade contra a regra contábil. Também o contador não pode colocar seu nome em situações que estejam em desacordo com as regras, né? Então, se uma empresa não segue as regras contábeis, o contador não pode pôr o nome dele naquela empresa, ou seja, ele não pode ser o contador daquela empresa, ele tem que recusar trabalhos que estejam em desacordo. Então, a empresa não está seguindo as regras, o contador não pode colocar o seu nome ali, ele tem que recusar aquele trabalho. Então, ele não pode trabalhar com empresas fraudulentas, né? Então, por exemplo, empresas aí que caíram em situações difíceis aí, no país de fiscalização e descobriram fraudes, o contador está vedado a assinar e a estar presente nessas empresas como contador. Ele não pode também, em momento nenhum, quebrar o sigilo profissional dos seus clientes. Ele tem que segurar a informação dos seus clientes. Em momento nenhum, ele pode publicar informações referentes a seus clientes. Se qualquer pessoa solicitar a informação e não for uma pessoa habilitada dentro da empresa, seja o gestor da empresa alguém orientado pelo gestor a receber a informação, ele tem que guardar aquela informação. Então, é proibido, é vedado ao contador passar informações a outras pessoas que não são as pessoas responsáveis pela empresa. Também é vedado ao contador iludir ou tentar iludir de boa fé do cliente, né? Então, ele não pode iludir em momento nenhum o seu cliente para beneficiar terceiros, beneficiar outras pessoas. Então, é vedado ao contador também fazer essa ilusão do seu cliente. Também é vedado ao contador não atender no prazo as notificações de fiscalização do CFC, do CRC, né? Então, houve uma notificação, uma fiscalização, e a obrigação do contador atender aquele prazo e entregar a documentação hábil. Também é vedado ao contador usar a categoria profissional que não seja a sua. Então, se ele tem o registro como técnico contábil, ele não pode assinar como se ele fosse contador, né? Então, a categoria dele é técnico contábil, ele tem que assinar como técnico. E não pode assinar como contador. Também é vedado a esse tipo de prática aí, que não é de acordo com a legislação e de acordo com o Código de Ética. Então, também é vedado ao contador executar qualquer trabalho que não esteja de acordo com as NBCs, as normas brasileiras de contabilidade editadas pelo CFC. O contador ele é obrigado a seguir todas as normas. Então, na execução do trabalho contábil, é obrigação do contador estar sempre lendo, atualizando sobre as normas, principalmente aquelas que estão sendo alteradas, para que ele trabalhe de acordo com o que é correto. Então, ele é vedado a trabalhar sem o conhecimento das regras das NBCs, das normas brasileiras
de contabilidade. Então, é também vedado ao contador publicar qualquer documento que ele não tenha participado da sua confecção. Então, o contador não pode assinar em publicação de colegas, né? Então, o colega fez um artigo, mandou para a revista brasileira de contabilidade, ele não pode colocar o seu nome como autor se ele não participou da construção daquele artigo. Ele não pode, por exemplo, colocar um artigo no jornal, no CRC ou em qualquer outro jornal aí, num artigo que não tenha sido ele que fez, né? Então, é vedado ao contador colocar o seu nome em situações que não estão de acordo com a sua participação. Ele não participou, não pode estar assinando. Também é vedado ao contador revelar qualquer negociação confidencial do seu cliente, né? Então, ele não pode passar para terceiros as negociações que o cliente dele faz. Então, ele tem que guardar para si essas informações aí. Em momento nenhum, o contador também pode trabalhar na execução da sua profissão com negligência, né? Com imperícia ou imprudência, né? O contador ele não pode trabalhar em desacordo, né? Ele tem que estar sempre pensando no zelo da profissão contábil. Então, é vedado ao trabalho profissional com negligência, imperícia ou imprudência, né? Que possa violar qualquer dos direitos e possa causar qualquer prejuízo às empresas. Então, o contador ele tem que observar essa situação para que ele não caia numa dessas tendências aí. O contador, então, tem que seguir essas vedações e também seguir os deveres para que ele tenha uma boa atuação na classe contábil. Então, finaliza aqui a revisão, lembrando que nossa prova vai ocorrer agora no próximo dia 14, no horário da aula. A prova vai iniciar às 18h50, terminar às 20h35, e o aluno, ao final dessa prova, ele tem que postar a prova dele lá. Então, a prova vai estar disponível lá no Moodle, então cada aluno tem que logar lá no Moodle, pegar a prova, desenvolver a prova, que vai ser uma prova discursiva, ou seja, a prova aberta, né? Então, vai ter lá a proposição, você vai fazer a avaliação e fazer a descrição das respostas, e ao final você tira uma foto da prova, ou de alguma outra forma você posta lá no Moodle. Se porventura o seu Moodle não estiver acessando, se tiver com algum problema técnico de acesso ao Moodle, você pode enviar essa prova também por e-mail do professor Walter Rocha, jr@outlook.com. Então, você tem uma carência de até 15 minutos após a prova para estar enviando essa prova para mim. Então, você tem até 20h50 do dia 14 para enviar a sua prova ou dentro do portal do Moodle ou por meu e-mail, caso você não consiga acessar o Moodle lá para postar a sua prova. Então, após as 20h50, a orientação da FAQ é que o aluno não pode mais enviar a sua prova. Então, fique atento aos prazos, comecem no horário a prova para que consiga terminar e enviar tranquilamente sua prova para que possa ser corrigida. Então, o valor da prova é 30 pontos e vai ocorrer dia 14 de maio, de 18h50 até as 20h35, com prorrogação para envio até as 20h50. Então, estudem lá os deveres e as vedações existentes no Código de Ética do Contador, para que você esteja entendendo sobre essas regras e consiga construir lá as respostas que vão ser solicitadas na prova bimestral, que vale 30 pontos para finalizar lá o período e depois ter a prova final lá para distribuir o total de 100 pontos. Então, fico por aqui, agradeço a cada um, espero que todos estudem e consigam fazer a prova que vai estar de acordo com as nossas aulas e com a disciplina que nós vimos aí durante essas aulas aí de deveres e de vedações.